campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Sejamos bem-vindos ao canal do nosso Grupo Espírita Francisco Xavier, dando sequência às nossas reflexões diárias, livro Meditações Diárias, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. Hoje um texto belíssimo, título Bilhete da Regra Áurea. A regra da reciprocidade, da boa conduta moral, do fazer ao outro aquilo que nós gostaríamos que fizessem por nós. E essa reciprocidade está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 7, meus irmãos, em que Jesus diz: não julguem para vocês não serem julgados, pois da mesma forma que julgarem, serão julgados. Por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? Eu amo esse texto, meus irmãos. Acho belíssimo. Como você pode dizer ao seu irmão: deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? E mais adiante ele vai dizer: assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles lhes façam, pois esta é a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. E segue o texto desse capítulo 7 do Evangelho de Mateus. Mas nós vamos voltar aqui ao nosso livro, porque agora o texto de André Luiz também é belíssimo. Justo que você peça a felicidade. Rogue, porém, ao Senhor, igualmente, a necessária compreensão para aproveitá-la, semeando felicidade em seu caminho. Então, se nós rogamos a felicidade, que nós tenhamos a compreensão de aproveitá-la com serenidade, com lucidez. Cultive o contentamento de dar. Cultivemos o prazer de doar aquilo que nós temos no coração, meus irmãos. Não azede, entretanto, os seus benefícios com a exigência da gratidão. Não podemos esperar gratidão de alguns irmãos que ainda não compreendem, e é natural que não compreendam num mundo de provas e expiações, o efeito sobre aquilo que damos. Quando nós damos, o nosso coração se contenta. Aquele que recebe nem sempre se contenta como aquele que dá. Então tenhamos lucidez quando já compreendemos a mensagem do Cristo, quando entendemos que dar é muito melhor do que receber, porque se temos condições de dar, é porque já entendemos a lei de causa e efeito, a justiça do nosso Pai. Façamos o melhor que pudermos nessa reencarnação e colheremos lá na frente os efeitos dessa causa. Estime a sua independência. Alegremo-nos pela nossa independência, meus irmãos. O nosso livre-arbítrio de pensar, de agir, de falar, de ouvir, de estender a mão. Respeite, todavia, a liberdade dos semelhantes. Fale como julgue melhor, mas pensemos antes de falar. Ouça, porém, com apreço a palavra do próximo, qualquer que ela seja. Prestemos atenção nas palavras dos nossos irmãos. Respeitemos os seus pontos de vista. Entendamos as nossas limitações. Nem sempre compreendemos todos nós da mesma maneira. Nem sempre ouvimos e entendemos as lições da mesma forma. Somos diferentes. Considere os seus triunfos. Alegremo-nos com as nossas vitórias. Isso também é importante. Que possamos valorizar
aquilo que nós conquistamos. Para um espírito tão endividado, cada vitória é um triunfo. Não desmereça, contudo, as conquistas alheias. Sim, valorizemos as conquistas dos nossos irmãos, as suas vitórias, os seus triunfos também. É muito importante para todos nós. Reconforte os irmãos em prova. Compartilhe, no entanto, igualmente a alegria daqueles que se vejam em condições mais favoráveis que as nossas. Muitos irmãos trazem condições melhores que as nossas nesse mundo. Valorizemos a isso também. Precisamos uns dos outros. Precisamos daqueles que possuem capacidade de inteligência maiores que as nossas, que possuem mais conforto, mais posses. Oremos para que eles saibam usar e desfrutar com amor, com serenidade dessas oportunidades, que nem sempre são fáceis, meus irmãos, que nem sempre são fáceis. Colabore na construção do bem. Sejamos bons instrumentos da espiritualidade na construção do bem. Mas não crie dificuldades na obra a realizar. Perdoe os adversários. Essa é uma tarefa dificílima para nós. Pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade. Que possamos ter serenidade quando muitos irmãos ainda não têm conosco. Desculpe, todavia, os amigos quando aparentemente lhe firam o coração. Os amigos também nos trazem desgostos às vezes, porque nós somos limitados. Nós ainda não compreendemos o que os amigos ainda querem nos dizer algumas vezes. O nosso orgulho é ferido também quando ouvimos algo que nós não compartilhamos. E quando eles não compartilham, será que nós também concordamos? Exalte o bem, entretanto, não destaque o mal. Sofra as lutas naturais do caminho a percorrer. Ofereça, porém, o seu melhor sorriso por raio de sol da sua fé, para que a sombra passageira de sua inquietação não aumente a intranquilidade dos outros. Quando a sombra se apoderar de alguns dias nossos, isso é natural num mundo tão atribulado quanto o nosso. Tenhamos um sorriso no rosto, tenhamos calma e principalmente paciência, porque ela passará e o sol voltará a brilhar nos nossos dias. Aconselha a regra áurea: faça ao próximo aquilo que você deseja lhe seja feito. Isso, no fundo, quer igualmente dizer que se você deseja auxílio eficiente, tanto quanto possível, dê auxílio completo aos outros, sem desajudar a ninguém. Que possamos estender as nossas mãos fraternas, como Jesus nos ensina todos os dias. Que tenhamos serenidade quando os outros se aproximarem. Que tenhamos lucidez com os ensinamentos do nosso Mestre. Que tenhamos calma nos nossos dias, sem julgar o outro, sem apontar as suas limitações, porque nós ainda somos portadores de tantas dificuldades e igualmente tantas limitações nos nossos espíritos. Muito obrigado, meus irmãos, por esse texto belíssimo de hoje. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site